Primeiramente, eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil, porque a extrema-direita está aí se mobilizando, tanto em 2024, mas também para 2026, para eles tentarem eleger uma maioria. A gente precisa fortalecer a esquerda e eu vou abrir a inscrição para um curso gratuito sobre como combater a direita e a extrema-direita nas redes sociais, para que cada plantonista que queira seja também aí um polo de informação nas redes sociais e de resistência contra o avanço aí da extrema-direita. Vamos criar aí vários Thiagos dos Reis. Pesquisa bomba que saiu hoje de manhã. Saiu a pesquisa Quest. Deve estar pensando, Thiago, pesquisa para a Prefeitura de São Paulo? Não. Prefeitura de Fortaleza? Não. Porto Alegre? Não. Pesquisa para eleição de 2026. Ô, Thiago, estamos em 2024, tá tendo eleição aí, segundo turno. O que tem a ver 2026? Calma que eu vou te explicar. A pesquisa realmente, eu geralmente não ligo para pesquisa para eleição daqui 2 anos, só que essa saiu uma bomba. Se você ligar o Globo News amanhã, espero que você não ligue, mas se você ligar, vai estar velório, vai estar jornalista chorando. Se você ligar lá o Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, SPTV, Jornal Hoje, principalmente SPTV, porque eu falei São Paulo, Jornal da Globo, Jornal Nacional, estarão com os olhos vermelhos de tanto chorar. Por quê? Porque a pesquisa mostra o seguinte: se a eleição fosse hoje, teríamos segundo turno. Aí você está pensando, tá, claro, Thiago, seríamos segundo turno. Na última pesquisa, eu vou te refrescar a memória. O Lula tinha 45 e o Tarcísio tinha 36. O Lula estava 9 pontos na frente do Tarcísio, tá? O Lula contra a Michelle, ele estava 12 pontos na frente da Michelle. Em algumas pesquisas ele estava 15 na frente da Michelle. Então começaram a tirar a Michelle, jogar ela para escanteio cada vez mais. Fizeram pesquisa só entre bolsonaristas também e mostraram que a grande maioria prefere o Tarcísio do que a Michelle. Ok. Então você está pensando, pô, o Lula tinha 45, o Tarcísio tinha 36, matemática básica, 45 mais 36 dá o quê? 81. Os outros candidatos todos, mais nulos, indecisos, brancos, etc., dá 19. Alguém pegou esses 19? Não, alguém pegou bem mais que 19. Estamos falando aqui do senhor Pablo Marçal. Aí você está falando, pô, Thiago, não tem como o Marçal ter pontuado bem na pesquisa, não foi nem para o segundo turno em São Paulo. Pois bem, o Pablo Marçal não apenas pontuou bem, ele tira o Tarcísio do segundo turno. O Tarcísio de Freitas não vai nem para o segundo turno. Esse é o motivo aí do pânico que está acontecendo. A eleição, se fosse hoje, segundo a Quest, obviamente tem margem de erro, né? Mas olha só, o Lula teria 32, o Marçal teria 18 e o Tarcísio 12. 18 e Tarcísio 15. O Tarcísio estaria fora do segundo turno. O candidato do PIB, dos bilionários do Brasil, da Rede Globo, que já fechou, lembra-se, o Tarcísio fez uma reunião, Tarcísio, Roberto Campos Neto, banqueiros, donos dos maiores bancos do Brasil e donos da Rede Globo e Luciano Huck. E aí eles acertaram, vai ser Tarcísio 2026. O Tarcísio nem segundo turno. Deu ruim, hein? Claro, quando vai ver as pesquisas por região, o Marçal está na frente do Tarcísio em todas, menos no Sudeste. O Lula ganha em todas. O Lula é primeiro em todas as regiões do Brasil, até no Sul. Mas no Sudeste, o Tarcísio está em segundo. Nas outras regiões, o Marçal está bem na frente do Tarcísio, bem na frente. Lembre-se, o Marçal nem começou a campanha, o Tarcísio tem amplo apoio da Rede Globo. Para você ter ideia, São Paulo está embaixo d'água e a Globo está endeusando o Tarcísio como se ele fosse um mega estadista que está ali, ó, tentando salvar a população. A população está mais de 1 milhão de pessoas sem luz, o Tarcísio está tentando salvar todo mundo. Agora o que acontece? Acontece o seguinte: o discurso antissistema do Marçal pegou em cheio o Tarcísio Bolsonaro. Em cheio. O plano de prisão do Bolsonaro, eu tô alertando desse plano aqui faz muito tempo. O Ricardo Capelli, que é braço direito aí do Flávio Dino faz muitos anos, ele deu uma entrevista no Brasil 247 e ele também falou sobre isso, e ele falou que isso está acelerando, e realmente está. Agora vai acelerar muito. O plano era o seguinte, já falei para vocês. O Bolsonaro vai preso, o Bolsonaro da prisão, ele é obrigado a apoiar o Tarcísio. Se o Tarcísio ganha, o Bolsonaro ganha um indulto ou algum acordo lá e ele é solto. É esse o plano. Se o Tarcísio perde, o Bolsonaro continua preso. Fim. E aí os outros que estiverem presos também continuam. O que acontece é o seguinte: o Marçal chegou com um discurso dizendo o Bolsonaro pertence ao sistema. O que é sistema? Essa coisa que ninguém sabe muito bem o que é, mas que são esses caras que mandam no Brasil. E aí eles sempre dizem que a esquerda pertence ao sistema, e aí começaram a falar que o Bolsonaro pertence ao sistema. E aí o Marçal começou nas redes sociais, e quando eu digo não é a rede social do Marçal que está suspensa,
é o esquema de redes sociais. Ele tem um gabinete do ódio que é infinitamente maior que o gabinete do ódio do Bolsonaro. Infinitamente. Ele come o gabinete do ódio do Bolsonaro no café da manhã. É isso que ele faz. Ele é muito maior. E aí o que acontece? Ele começou a colocar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no TikTok, no Quai, no Instagram, vídeos com fotos e tal, mostrando o quê? O Tarcísio abraçado com o Alexandre de Moraes, o Tarcísio abraçado com o Nunes, o Bolsonaro abraçado com o Nunes, o Tarcísio abraçado com o Kassab abraçado com o Lula com o Alexandre de Moraes, e fala, ó, são todos o mesmo sistema. Por isso que o Bolsonaro não tá preso, porque o Bolsonaro se rendeu ao sistema. O Bolsonaro é um traidor da direita. Não vote em Bolsonaro, nesse pessoal. Tem que ter rejeição a esse pessoal. E aí o que acontece? Esse pessoal começou a atacar o Bolsonaro. Eles fazem uma campanha assim, se o Boulos ganhar, o Boulos vai colocar banheiro trans nas escolas. O Boulos vai fazer cirurgia para criancinha mudar de sexo. Esse tipo de coisa. E aí os imbecis votam. Estão sem luz aí, ficaram um mês sem luz no ano passado, estão sem luz de novo aí há 30 horas, mas votam por conta aí do fascismo deles. É isso, acreditando em fake news. E aí o que acontece? Esse pessoal já percebeu que o Bolsonaro é parte do sistema. Eles falam, o Bolsonaro não está preso porque é sistema. A única chance, e é isso que eles começaram a perceber nas últimas semanas, e que agora, depois dessa pesquisa, caiu como uma bomba. A única chance de você falar que o Bolsonaro e o Tarcísio não são do sistema é se o Bolsonaro for preso. Como é que o cara é do sistema ele tá preso? Não tem como. O cara que tá solto cometeu um monte de crime. Todo mundo sabe que o Bolsonaro cometeu um monte de crime. E aí, é por isso que o bolsonarista não é tonto, mas é desonesto. Não é que o bolsonarista acha que o Bolsonaro é honesto e não cometeu crime. Não, sabem que cometeu crime. Mas ele não tá preso porque se rendeu ao sistema. Se rendeu à que eles chamam de ditadura da toga. Mas se o Bolsonaro for preso, então ele não se rendeu ao sistema. Então o Marçal estava errado. É o único jeito de fazer o Marçal morder a língua. Ele não vai ter argumento de falar contra o Bolsonaro. É a única maneira de fazer o Bolsonaro recuperar aí boa parte dos bolsonaristas que viraram marçaletes. É o que? O Bolsonaro sendo preso. E aí da prisão ele faz a campanha pro Tarcísio. Tarcísio com amplo e restrito apoio de Globo, Folha, Estadão, Veja, etc, etc, etc. E aí, esse pessoal do mercado financeiro que já sabe que eles não querem Lula em 2026, eles querem Tarcísio, eles vão com tudo aí pra cima do Lula. Mas hoje não dá, porque hoje tem um cara com um alcance muito maior que o deles, que tá aí. Ele tá chegando no centro do bolsonarismo e causando uma implosão. Então tá difícil. Essa pesquisa aí caiu como uma bomba lá. Pra piorar, estamos tendo aí segundo turno das eleições em várias cidades. E a mais importante, exatamente pelo fator Marçal, está sendo São Paulo. Além de ser a maior cidade aí do país em PIB, e também em população, tudo mais. E aí São Paulo teve uma tempestade lá, 7 pessoas morreram. Dessas 7, 2 pessoas morreram por conta de árvores que caíram, que os moradores das regiões tinham pedido para a prefeitura tirar as árvores menos de 2 semanas atrás, dizendo, essa árvore está para cair, pode tirar? A prefeitura não tirou, 2 pessoas morreram. Você não vê matérias na Globo. Olha, se quando o Haddad era prefeito, se tivesse uma tempestade, morresse uma pessoa, e aí tivesse notícia de que a população tinha pedido para remover a árvore 2 semanas depois cair e matar alguém, meu Deus do céu. Ia ter matéria de Fantástico de 30 minutos mostrando os sonhos destruídos. Ia mostrar a família da pessoa chorando. Olha só como que era a vida da pessoa, a história da pessoa, tudo sobre essa pessoa. Mas como são apoiadas aí pelo Nunes e Tarcísio, não, aí não mostra nada. Para piorar, a cidade está sem luz. Boa parte da cidade está sem luz. Mais de 1 milhão de pessoas. E aí o que acontece? A Globo, não só a Globo, a imprensa está passando pano para o Tarcísio e para o Nunes. Eu vou te mostrar aqui matéria da Folha. A matéria da Folha trata o Tarcísio como um estadista, tá? Tarcísio liga para a ANEEL. A ANEEL é a agência reguladora de energia elétrica no Brasil. Tarcísio liga para a ANEEL e cobra ação contra a Enel. Nossa, o Tarcísio, hein, pô? Tarcísio é privatista. Quando era Eletropaulo, antes de privatizar, não tinha esse problema, não. Eu lembro, dava todo tipo de tempestade, eu não ficava sem luz às vezes um tempinho, umas horas, depois voltava. A Enel é uma empresa espanhola, eles querem lucro. A Enel, a receita deles aumentou no ano passado em 21%. E o lucro deles aumentou em 100%. Aí é uma coisa básica, qualquer pessoa que já teve um negócio ou que já gerenciou dinheiro da sua própria conta bancária. Se o que entra na sua conta aumentou 20%, como é que o seu lucro aumenta 100%? Se você cortar muita despesa. É isso que eles fizeram. Então cortaram todas as despesas. Aí a imprensa pega
um tweet do Tarcísio e coloca sem nenhum tipo de contrapartida, como se ele fosse um estadista mesmo. Olha só o que disse o Tarcísio. Ó. Quem quiser pausa para ler, vai. Pausa aí. 3, 2, 1. Agora eu vou ler. A concessão de energia elétrica de São Paulo é federal, sendo o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL os representantes do poder concedente. A eles cabe regular, controlar, fiscalizar e garantir que o serviço prestado seja adequado. Mais uma vez, a Enel, que é a empresa, deixou os consumidores de São Paulo na mão. Se o Ministério de Minas e Energia e, sobretudo, a ANEEL tivessem respeito com o cidadão paulista, o processo de caducidade será aberto imediatamente. Caducidade é cortar a concessão da Enel, né? O que não pode seguir acontecendo é o que estamos vendo mais uma vez. Aí saiu notícia disso na Folha, no Globo, no UOL, no Estadão. São o gabinete do ódio do Tarcísio, né? Eles têm ideologia de direita neoliberal. E sempre que podem, eles estão com um pezinho na extrema-direita. Eles esqueceram de dizer que a ANEEL é uma agência, nenhum veículo de mídia, eu vi, não vou falar nenhum, a Folha, numa matéria que tem paywall, ou seja, se você não for, como a que eu mostrei agora, tem paywall, se você não for assinante e você não lê, eu dou um jeito de burlar o paywall, que eu não vou pagar dinheiro pra Folha nem ferrando. A Folha, nessa matéria, ela diz lá embaixo, tem que ler muito, o seguinte, que é a verdade. A ANEEL é uma agência do tipo Anvisa, tem a ANTT, tem várias agências reguladoras no Brasil, e os conselheiros, diretores dessas agências têm mandato. Então, o que acontece? Um governo indica o pessoal para essa agência, assim como no Banco Central, o Campos Neto tem mandato. E aí, essas pessoas ficam 4 anos lá. Quem indicou os membros da ANEEL em 2022? O governo Bolsonaro. Só tem bolsominion lá. Só bolsominion. Não tem como culpar o governo Lula se quem tá lá são bolsominions. O Lula não pode demitir esse pessoal que tá lá. Eles têm mandato. Não dá. É como o Lula não pode demitir o Campos Neto. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!